vídeo de hoje você vai conhecer uma história que começa de uma maneira aparentemente comum, mas que esconde algo muito mais perturbador. Uma história cercada de mistérios, acontecimentos inexplicáveis e situações que pouco a pouco vão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. E quanto mais você avança nessa história, mais aquela sensação de que existe alguma coisa errada começa a tomar conta. Então, se você gosta de histórias estranhas, sombrias e capazes de deixar aquela sensação desconfortável depois que o vídeo termina, fique até o final, porque essa é uma que definitivamente merece ser contada. Vamos começar. O corpo ainda nem esfriou e a polícia já havia ligado para ela. O desespero na voz do policial do outro lado da linha estava muito longe do habitual tom de desprezo a qual ela estava acostumada. Hotel Solomons, temos um corpo que corresponde a todos os seus critérios. Por favor, venha rápido. Foi tudo o que precisou para fazê-la pegar o táxi mais próximo até o prestigiado Solomons. O imponente hotel era uma presença marcante de Nova York desde a virada do século, quando fora construído. Um pilar Art Nouveau sustentando o céu escuro daquela noite chuvosa. À distância, ela conseguira enxergá-lo por centenas de janelas iluminadas, lançando sua luz sobre a avenida abaixo. Com os freios rangendo e a água espirrando sobre a rua quando o táxi parou em uma poça, ela desembarcou em frente ao Solomons. Depois de algumas palavras rápidas com o motorista, subiu os degraus molhados em direção à porta principal, estendendo a mão para empurrar a porta giratória. Mas algo chamou sua atenção. À sua esquerda, escondido pela sombra do hotel, estava um policial. Seu longo sobretudo preto azulado o ocultava quase completamente. Senhorita Taylor, cumprimentou ele, aproximando-se e saindo da sombra, com a mão sobre a maçaneta da porta antes que ela pudesse alcançá-la. Obrigado por ter vindo, disse a ele com a voz trêmula enquanto a conduzia para o saguão dos Solomons. Nunca vimos algo assim. Ela não se dignou a responder ao policial, guardando sua energia para descobrir por que havia sido chamada ali. Não havia nada a dizer. Como resultado, o caminho pelos Solomons foi percorrido em silêncio. Em uma hora tão tardia, apenas o rangido das tábuas de pinho polido e o eco ritmado das botas contra o chão preenchiam o ar morto do hotel. Os corredores e escadarias labirínticos, com seus padrões repetitivos de portas e luminárias, pareciam se estenderem infinitamente. Ela mal conseguia dizer quanto tempo havia passado quando, finalmente, o policial, seu longo sobretudo ainda encharcado pela chuva, parou diante de uma porta discreta, deixada ligeiramente aberta. Os dois pararam e o policial virou-se para ela, indicando que entrasse. Por aqui, senhorita Taylor. O legista também já chegou. Eu vou ficar aqui, disse ele, olhando para as marcas molhadas que havia deixado pelo caminho. Não gostaria de apagar nenhuma evidência. Ela ignorou o comentário, limitando-se a fazer uma careta diante daquela tentativa de leveza enquanto empurrava a porta e finalmente se deparava com a cena do crime para a qual havia sido chamada. O quarto era luxuoso, espaçoso o suficiente para parecer dividido em vários ambientes, e ainda assim ela conseguia perceber que era uma das opções mais baratas do hotel. Isso ficava evidente nos riscos não polidos dos móveis de madeira e nos cantos escuros que as poucas luzes não conseguiam iluminar completamente. Uma verdadeira multidão de policiais ocupava o cômodo. Murmúrios baixos preenchiam o ambiente, acompanhados pela voz inconfundível do legista, que vinha do que ela só podia chamar de sala de estar. Ela avançou, passando pelos policiais que lotavam o espaço já apertado, seguindo a voz do legista e compreendendo cada vez mais o que havia acontecido conforme se aproximava. Sem rigor, Mortis. Os membros ainda estão relativamente quentes. O sangue ainda está fluindo. Que curioso. A voz dele parou abruptamente quando sua atenção caiu sobre ela. Seus olhos saíram do corpo no chão e ele abriu um sorriso. Ah, Taylor! Cumprimentou ele, entusiasmado, sua barba grisalha se enrugando enquanto falava. O que a especialista acha disso? Perguntou, fazendo um gesto amplo em direção ao chão da sala, ao corpo e ao tudo ao seu redor. Seus olhos brilhavam com uma espécie de diversão mórbida. Para uma mente menos preparada, a cena diante dele seria aterrorizante.
O corpo de um homem pálido, de cabelos negros, estava estendido no chão da sala, com uma estaca de metal cravada profundamente em seu peito. Isso, por si só, já seria suficiente para se tornar um fardo para qualquer pessoa comum. Mas não era isso o que tornava aquele assassinato verdadeiramente horrível. Ao redor do cadáver do jovem havia runas desenhadas com sangue, um pentagrama com pontos em cada uma das extremidades, cercada por um círculo. Ela não respondeu ao legista, fosse porque a curiosidade havia tomado conta dela ou porque não sabia o suficiente para formular uma conclusão. Precisava ver mais. Empurrando os óculos para cima com uma das mãos, ela se inclinou para examinar melhor a vítima. Um homem jovem, vagamente europeu, talvez irlandês ou italiano. Ela diria que tinha pouco mais de 30 anos, no máximo. Seu terno parecia caro, um conjunto completamente preto de padrão espinha de peixe, com uma camisa branca que havia se tornado vermelho escura pelo próprio sangue. Isso a levou à inegável arma do crime, a estaca de metal em seu peito. Ela brilhava suavemente sob a pouca luz do cômodo, apesar de certamente ainda estar gelada, mesmo cravada no calor da carne humana recém-falecida. Entretanto, havia algo estranho nela. A coloração do metal simplesmente não parecia ser de aço ou ferro. Uma voz dentro de sua cabeça sussurrou. Legista? Chamou ela, dirigindo-se ao homem mais velho inclinado sobre o cadáver. Você está de luvas. Puxe a estaca para mim e me diga o quanto ela pesa. Quase imediatamente os olhos do legista se iluminaram e seu sorriso tornou-se astuto. Seu olhar treinado nunca decepciona, senhorita Taylor. Ele se inclinou ainda mais, apoiando-se nas mãos e nos pés enquanto sua outra não envolvia a estaca. De fato, é mais pesada do que se poderia imaginar. Eu diria que... Chumbo. Interrompeu ela, já sabendo o que ele estava pensando. Ela deu mais um passo à frente, intrigada, mas sua concentração foi interrompida quando seu pé pisou em algo molhado. Seus olhos se abaixaram imediatamente. Ela havia pisado sobre uma das runas desenhadas ao redor do selo. Reconheceu a forma instantaneamente. Escorpião. O símbolo alquímico da separação. Mas não era apenas o símbolo que chamava sua atenção. Era a tinta humana com a qual ela havia sido desenhada. O sangue dele ainda nem secou completamente. Há quanto tempo esse homem está morto? A atenção do legista mudou imediatamente. A estaca foi esquecida em sua mão enquanto seus olhos se fixavam nela, como os de um cachorro animado. Ele abriu a boca para responder, levando um dedo como se estivesse prestes a dizer algo extremamente importante. Mas outra voz masculina veio de trás dela. Era uma voz autoritária que imediatamente fez o legista fechar a boca. Parem de ficar parados, vocês estão arruinando a cena do crime. A voz ecoou pelo ambiente. Um homem alto, vestindo um sobretudo fino e um chapéu fedora, atravessou os outros policiais e parou ao lado dela, na borda daquela pintura grotesca. A cabeça do homem girou do legista para ela, depois para o cadáver no chão e novamente para ela. Ele estendeu a mão. Sou Amos, detetive responsável pelo caso. E você é? Ela apertou sua mão. Taylor, especialista em fenômenos paranormais. O rosto de Amos denunciava que ele tinha milhares de perguntas, sem mencionar o leve levantar do canto de boca que deixava claro que ele não a levava muito a sério. Há quanto tempo esse homem está morto? Perguntou ela, cortando qualquer uma das possíveis perguntas que ele pudesse fazer e que provavelmente acabariam apenas o constrangendo. Não havia tempo para aquele jogo infantil. Eles tinham um assassinato para investigar. Para seu crédito, o rosto do detetive se suavizou com uma onda chegando à praia. Qualquer vestígio de humor foi substituído por uma máscara de confiança. A recepção ligou para a delegacia há cerca de 90 minutos. Explicou ele, desviando a atenção para o legista. E aquele homem pode nos dizer. 2 horas! Exclamou o legista, animado. Esse homem está morto há aproximadamente 2 horas. Aquilo provou um choque no detetive. Ele virou-se rapidamente em direção à porta que levara ao corredor. O rastro ainda está quente. O assassino ainda está por aqui. Você disse que a recepção fez a ligação? O detetive assentiu e já começou a caminhar em direção à porta. Eles devem se lembrar de quem deu o aviso, e quem quer que tenha sido... Pode conhecer o nosso assassino. Concluiu ela, seguindo-os de perto e deixando a cena do crime para trás. Enquanto começavam a percorrer os corredores dos Solomons, o detetive virou a cabeça na direção dela sem diminuir o ritmo. Parece que sua análise especializada vai ter que esperar, senhorita Taylor. Comentou ele, enquanto o mesmo padrão interminável de portas e luminárias passava por eles.
Se você pegá-lo agora, nunca mais teremos que nos ver, detetive. Respondeu ela, permitindo-se uma pequena provocação, sabendo que ele não levava seu trabalho a sério. Amos fez uma careta, balançando a cabeça com um sorriso. Como ele conseguia encontrar alguma coisa para sorrir enquanto investigava um assassinato tão terrível, ela não fazia ideia. Os corredores do Solomon se estendiam infinitamente. De alguma maneira, parecia que o caminho de volta estava demorando ainda mais do que o trajeto até a cena do crime. Uma ansiedade começava a crescer no fundo de sua mente, uma inquietação que ela não conseguia identificar. Então, enquanto estava no meio de um lance de escadas, finalmente percebeu. Nós não usamos essas escadas quando viemos pra cá. Ela olhou para trás como se quisesse ter certeza de que não estava imaginando aquilo. Era uma sensação estranha. A escadaria parecia completamente normal. Seus corrimãos luxuosos e o chão brilhante não estavam nem um pouco fora do lugar para aquele hotel. Mas ela não conseguia se livrar da sensação de que aquela era a primeira vez que a via. Aquilo fazia todo o seu senso de direção entrar em colapso. Pensando melhor, ela também percebeu outra coisa. Considerando a estrutura dos Solomons, um arranha-céu construído espremido entre outros prédios no centro de Nova York, era impossível que alguns daqueles corredores fossem tão longos sem uma única curva ou desvio. Algo estava errado. Amos, porém, parecia não perceber. Ele parou e virou-se para ela com uma expressão que só podia ser descrita como condescendente. O canto de sua boca estava levemente levantado e seus olhos brilhavam divertidos. Seu trabalho deixaria qualquer pessoa paranoica, não é? Tentou brincar. A tentativa não foi bem sucedida. Ele recebeu apenas um olhar vazio, carregado de desprezo. Voltou a guiá-la em direção ao saguão. Vocês devem ter tomado outro caminho até a cena do crime. Não há motivo para ficar obcecada com isso. Vamos continuar. Ela podia ouvir os passos do detetive se afastando enquanto ainda não conseguia tirar os olhos da escadaria. Sentia que ela desapareceria no instante em que virasse as costas. Senhorita Taylor, por favor, há um assassino à solta. A voz de Amos ecoou do outro lado do corredor. Ele esperava por ela diante de uma curva acentuada, onde os dois logo perderiam a visão um do outro. Sua mente lutava consigo mesma. Ela sabia que sua intuição não a trairia, mas não tinha nenhuma evidência capaz de convencer o detetive. Estava impotente, com o coração pesado, arrancou o olhar da escadaria e correu pelo corredor para alcançar Amos. O padrão interminável do hotel continuava diante deles, e enquanto ela ficava cada vez mais perturbada a cada passo, o detetive parecia inabalável em sua ignorância. Entretanto, para seu crédito, ou por pura sorte de idiota, eles realmente chegaram no saguão dos Solomons. A grande entrada parecia exatamente como quando ela chegara. A chuva ainda batia contra os vidros. Os sofás vermelhos ao redor da casa de centro continuavam vazios, e a única secretária que ela havia ignorado ao entrar ainda estava curvada sobre uma pilha de documentos atrás do balcão da recepção. O detetive marchou em direção à mulher com determinação. A secretária mal pareceu notar sua aproximação. Somente quando Amos bateu as mãos sobre o elegante balcão de madeira onde ela trabalhava é que ela levantou a cabeça. Seus olhos se arregalaram de medo por um instante, antes de ela parecer se acalmar. Olá, senhor. Como posso ajudá-lo? Perguntou a secretária diplomaticamente, obviamente repetindo o mesmo discurso para todos os visitantes. Não a surpreendia que Amos não tivesse se apresentado antes, mas aquilo certamente não contribuía para melhorar sua opinião sobre ele. O detetive Amos não parecia incomodado por ter sido confundido com o hóspede. Foi direto ao ponto. Foi você quem ligou para a delegacia local informando sobre um assassinato neste hotel, correto? O tom de sua voz deixava claro que a pergunta era mais retórica do que qualquer outra coisa, mas a garota sentada diante deles não pareceu entender dessa forma. Ela encarou Amos com olhos grandes e assustados. Suas sobrancelhas se franziram assim que ele pronunciou a palavra assassinato. Eu não... Assassino... Amos a interrompeu gritando. Quem deu a informação? Quem contou a você sobre o assassinato no quarto 66? A secretária parecia completamente perturbada. Piscava freneticamente como se tentasse se lembrar, mas simplesmente não conseguia. Sua testa se contraiu de dor enquanto ela gaguejava. Eu não sei. Não consigo lembrar. Eu não... Merda! Gritou Amos, batendo novamente a palma sobre o balcão. Como você pode esquecer? Exigiu ele, furioso. Ela percebeu que ele estava se esforçando para não agarrar os ombros da garota e sacudi-la.
Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos da secretária. Taylor empurrou o detetive para o lado. Como chegamos ao quarto 66 o mais rápido possível? Perguntou suavemente. Seus olhos estavam fixos em Amos, repreendendo-o por ter pressionado a garota daquela maneira com um olhar mortal. O detetive simplesmente revirou os olhos e resmungou. O elevador. Disse a garota em voz baixa depois de algum tempo para se recompor. Pegue o elevador até o terceiro andar e vire à esquerda. Obrigada. Taylor assentiu, agarrou o braço do detetive e começou a puxá-lo. Ei, nós... Ela não sabe. Encerrou Taylor apertando freneticamente o botão do elevador. Precisamos voltar à cena do crime. Se isso... Sua mente ficou em branco. As portas de aço brilhante do elevador se abriram e atrás delas havia outro corredor. O mesmo corredor longo, cercado por portas e luminárias, pela qual eles haviam vagado antes. Ela não conseguiria enxergar o fim. O corredor se estendia infinitamente até desaparecer na escuridão. Um suspiro incrédulo e sem fôlego escapou dos lábios de Amos. Ele balançou a cabeça, primeiro devagar e depois cada vez mais rápido. A irritação com a secretária havia sido completamente esquecida. O detetive correu até o elevador seguinte e bateu com força no botão de chamada. Ela ouviu murmurar alguma coisa. A princípio, mal conseguia entender. Mas quando as portas começaram a se abrir, o murmúrio se transformou em um grito que ela não podia deixar de compreender. Não, 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 não. Ele gritava, frustrado, com os olhos arregalados pelo medo. A máscara do detetive, forjada e endurecida por anos de serviço, se rompeu. E por um breve momento, seu rosto parecia o de uma criança novamente, diante de um terror incompreensível. Algo sobrenatural que ele não conseguia entender. Do outro lado do segundo elevador havia uma escadaria em espiral. Ela se estendia tanto para cima quanto para baixo, aparentemente sem fim. A frieza dos degraus de pedra a envolvia com uma nuvem de fumaça, fazendo um arrepio subir por sua coluna e penetrando até seus ossos. Ela manteve os olhos fixos na escadaria, desejando desesperadamente que ela desaparecesse. Queria fechar os olhos e encontrar um elevador normal quando os abrisse novamente. Não queria que aquilo se tornasse realidade. Amos respirou profundamente ao lado dela. A respiração era pesada e rápida demais para realmente encher seus pulmões. Ele girou sobre os pés, as botas rangendo dolorosamente alto. Virou-se e segurou os ombros dela. O que está acontecendo, Taylor? O que está acontecendo? Exigiu ele. Sua voz tremia devido à mistura perigosa de apreensão e raiva. Ela lutou para encontrar uma resposta. Nem sequer conseguia reunir as palavras certas para explicar o que achava que estava acontecendo. Sua boca abriu e fechou repetidamente, fazendo aparecer mais um peixe fora d'água do que uma especialista em fenômenos paranormais. Um momento de silêncio passou entre eles. Os braços de Amos estavam visivelmente tensos, enquanto uma veia em seu pescoço pulsava agressivamente. Devagar, uma frase começou a se formar em sua mente para tentar explicar aquilo que poderia ser. Mas a atenção de Amos mudou novamente antes que ela pudesse falar. A cabeça dele virou na direção onde antes estavam as grandes janelas dos Solomons, voltadas para a rua. Seu pescoço parecia ranger contra a coluna devido à relutância com que ele movia a cabeça. As janelas haviam desaparecido, assim como a entrada. Em seu lugar havia uma parede de tijolos expostos com portas de madeiras discretas colocadas de maneira aparentemente aleatória. Algumas delas ficavam vários metros acima do chão, inacessíveis para qualquer ser humano. Não pode ser, murmurou Amos em completa descrença. Sua força abandonou os braços, que caíram frouxamente sobre os ombros dela. O hotel estava mudando diante deles. Sua forma desafiava a arquitetura e todas as leis da física. Vamos! Exclamou Taylor, agarrando novamente o braço de Amos e tentando puxá-lo de volta para a recepção. A secretária ainda estava ali, ainda curvada sobre a mesma montanha de documentos com uma caneta tinteiro na mão. Ei, ei! Gritou Taylor, tentando chamar a atenção da outra mulher enquanto avançava em sua direção. A cabeça da garota virou-se rapidamente com um pequeno zumbido quando percebeu que estava sendo chamada. Um sorriso perfeitamente treinado surgiu em seu rosto. Como posso ajudá-la, senhorita? Perguntou ela, usando exatamente o mesmo tom profissional que havia usado com Amos. Taylor parou. Seus olhos foram da secretária para o detetive e depois novamente para a secretária. Não havia qualquer sinal de reconhecimento no rosto dela. Ela havia esquecido os dois. Como você...
Tentou perguntar, mas não conseguiu formular uma frase adequada diante de sua perplexidade. A secretária parecia não perceber o que estava acontecendo. Colocou a caneta sobre a mesa e apoiou as palmas das mãos no balcão. Senhorita, precisa de ajuda? Há algum problema? Taylor abriu a boca, querendo dar uma resposta que nem ela mesma sabia qual seria. Mas antes que pudesse falar, Amos segurou seu cotovelo com força e sussurrou em seu ouvido. Não vou esperar mais um segundo até você me dizer exatamente que diabos está acontecendo aqui. O homem abalado havia desaparecido. Novamente, ela viu o detetive convencido que conhecera no início. Ela parou, organizou seus pensamentos e deu a única explicação que conseguia formular. O selo no quarto do hotel. Começou fazendo um gesto para que ele a seguisse enquanto deixava a secretária hipnotizada para trás. Aquele selo é usado para aprisionar demônios. Então isso é algum tipo de exorcismo que deu errado? Perguntou Amos ceticamente, colocando as mãos nos quadris com uma delas logo acima do revólver preso ao coldre. Ela suspirou, um som estressado, quase sarcástico. Não faço ideia. O selo estava cercado pelo escorpião, o símbolo da separação. Nunca ouvi falar dele sendo usado dessa maneira. Eu não consigo explicar isso. Eles pararam diante do corredor, a apenas um passo de deixar o saguão para trás. O detetive começou a perguntar cautelosamente. Então nossa vítima... Ela olhou para ele. Os olhos de Amos estavam fixos no ponto no final do corredor, o próprio horizonte do hotel. Provavelmente fazia parte do ritual. Um sacrifício, eu diria. Tentou explicar ela, sem ter certeza se sua teoria realmente fazia sentido. Um momento de silêncio passou entre os dois. Um silêncio preenchido pelo reconhecimento desconfortável de sua impotência. O hotel estava mudando agora, esticando-se de maneira impossível através do espaço, um brinquedo nas mãos de alguma coisa sobrenatural, sendo montado, reconstruído e, possivelmente, descartado. E mesmo que conseguissem atravessar aquele inferno e voltar à cena do crime, como ela poderia garantir que seriam capazes de pará-lo? Isso é insano, murmurou Amos. Como nós... Ele parou e inspirou de maneira trêmula. Como impedimos isso? Como saímos daqui? Eu não sei, respondeu ela honestamente, balançando a cabeça. Não sei mesmo. Eu nunca vi nada parecido. Ela encarou o corredor que se estendia quase infinitamente à frente. Se concentrasse o suficiente, poderia jurar que via o corredor se mover, girando, entortando, mudando. Começou ela cuidadosamente. Se conseguirmos interromper o selo, talvez isso possa pará-lo? Talvez? Questionou Amos, erguendo uma sobrancelha. É só isso? Um talvez? Que tipo de especialista paranormal você é? O que mais podemos fazer? Quer ficar escondido e morrer aqui? Perder a cabeça como a garota da recepção? O detetive ficou em silêncio. Uma expressão dolorosa atravessou seu rosto enquanto ele pensava. Seus olhos continuaram fixos no corredor. Ela ouviu respirar profundamente e suspirar. Um som profundamente cansado e resignado, mais parecido com o de um animal sofrendo do que com o de um oficial endurecido pela experiência. Se você tiver alguma outra ideia, Ela começou a tentar argumentar com Amos, mas o detetive conseguiu deixá-la em silêncio. No momento em que o ar deixou completamente seus pulmões, seu pé pousou um passo à frente no corredor amaldiçoado do hotel. Vamos. Sua voz estava derrotada. A expressão em seu rosto e a repulsa diante daquela decisão eram audíveis em suas palavras. A rapidez de seu movimento deixou Taylor congelada, observando-o impotente enquanto ele começava a marchar cada vez mais fundo nas entranhas dos Solomons. Taylor? Chamou o detetive por cima do ombro, virando a cabeça para olhá-la sem diminuir o passo. Você vem? O tom de sua voz, aquele som provocador e espirituoso demais para o próprio bem, conseguiu tirá-la do estado de paralisia. Ela correu para alcançá-lo antes que o hotel pudesse tornar isso impossível. Você acha que podemos impedir isso destruindo a cena do crime? Seu tom não era de curiosidade. Era o tom de alguém esperando ordens, como um soldado, como um policial. O som rápido de suas botas contra o chão de pinho foi diminuindo conforme ela alcançava Amos. Sua mão subiu para empurrar os óculos novamente depois da corrida improvisada. Você sequer sabe como alguma dessas coisas funciona? Não consegue me dizer nada? Perguntou Amos enquanto seus olhos examinavam as paredes em busca de qualquer irregularidade. As palavras poderiam soar mal intencionadas, mas seu comportamento não demonstrava nada parecido. Sua atenção estava em outro lugar. Ele observava os arredores como um falcão, completamente concentrado em descobrir como Solomons poderia ter mudado durante o tempo que passaram no saguão. Ela cerrou os dentes. Quantas pessoas você acha que sobreviveram a isso e tiveram de escrever sobre como conseguiram? Eu analiso cenas de crime, não lido com seja lá o que isso for.
Você provavelmente conseguiria respostas melhores de um padre nesse momento. A cabeça de Amos girou. Seu rosto estava marcado por uma mistura diabólica de fúria e irritação, mas tudo desapareceu no instante em que seus olhos caíram sobre ela. Ou melhor, sobre o caminho que haviam acabado de percorrer. Taylor, Murmurou ele, piscou rapidamente. vire-se. Vire-se. Ela parou imediatamente. Suas botas pareciam presas ao chão. Tentou estudar a expressão incrédula de Amos em busca de alguma indicação do que encontraria atrás de si. Não conseguiu reconhecer nada. Devagar, virou a cabeça. Os pelos da nuca se arrepiaram, fazendo sua pele parecer cobertas de escamas. Atrás dela, continuava o corredor. O mesmo corredor de antes, mas sua forma estava torcida, virada, contorcida, como um pano molhado sendo espremido. O chão sobre o qual haviam avançado estava girando em torno do próprio eixo, o tempo inteiro. Será que sempre havia sido assim? Sua mão se estendeu imediatamente, agarrando o braço de Amos. Vamos, precisamos ir. Seus pés trovejaram contra o chão de pinho do hotel enquanto ela arrastava o detetive pelos primeiros passos da corrida. Amos só conseguiu desviar os olhos do corredor um instante depois. Ela continuou correndo em linha reta. Conseguia ver que o chão à sua frente não estava se curvando para os lados. Era uma impossibilidade. Ainda assim, quando finalmente olhou para trás, deparou-se com a realidade. O corredor continuava girando sobre si mesmo atrás deles. O padrão ondulado no qual chão, paredes e teto se deslocavam era quase hipnoticamente belo. Taylor, uma curva! Gritou Amos. Agora era o detetive quem a puxava. O ritmo implacável fez com que ela tropeçasse nos primeiros passos depois de começar a correr novamente. E, de fato, sua visão não enganara. Alguns metros à frente, o caminho fazia uma curva para a direita. Foi difícil realizar a curva fechada naquela velocidade. Quase fizeram os dois baterem contra a parede, mas conseguiram, por pouco, sem tropeçarem nos próprios pés. O corredor continuava, mas finalmente seu fim estava à vista. Uma porta de elevador estava no final do corredor, alta e imponente. Suas portas prateadas e polidas brilhavam sobre a luz. O painel indicava que o elevador estava se movendo. Algo estava subindo para chegar ao andar deles. Sem pensar muito, ela bateu o cotovelo contra o lado do detetive. Amos? Ela conseguiu começar a falar, mas qualquer pensamento improvisado que estivesse prestes a expressar foi interrompido pelo agradável din que anunciou a chegada do elevador. O segundo entre aquele som e a abertura das portas pareceu durar uma eternidade. Ainda assim, nenhuma quantidade de tempo poderia tê-los preparado para aquilo que saiu de dentro. O som veio primeiro. Água correndo, como se alguém tivesse aberto a válvula de um cano gigantesco. Então veio uma onda, tão alta quanto as portas e tão larga quanto o corredor inteiro. O som da água batendo contra as paredes era ensurdecedor. À direita dela, Amos abriu violentamente a porta de um quarto. Ela conseguia ver seus lábios se movendo enquanto ele gritava alguma coisa, mas nenhuma palavra chegava aos seus ouvidos. Ela não precisava ouvi-lo. Entendeu mesmo assim. Jogando-se em direção à porta, seu peito bateu contra as costas de Amos, enquanto os dois tentavam sair do caminho. Ela caiu de rosto no chão. O detetive girou e fechou a porta atrás deles. A onda bateu violentamente contra o outro lado da porta várias vezes. O som era tão alto quanto de uma árvore sendo quebrada ao meio, até que pareceu continuar avançando pelo corredor. Um pouco de água conseguiu escapar por baixo da porta. Uma grande poça já havia se formado no chão quando ela conseguiu se levantar. Amos respirava de maneira irregular e trêmula. Suas costas ainda pressionavam a porta com toda a força. Seu rosto estava deformado por uma expressão de medo absoluto e primitivo. Ela não sabia o que poderia dizer para melhorar aquilo. Olhando ao redor, foi obrigada a perceber que, em vez de terem entrado em um quarto de hotel como seria esperado, eles haviam entrado em outro corredor. Assim como as portas dos elevadores do saguão, isso significava que até mesmo as portas dos quartos não precisavam levar aos lugares que deveriam. Encontrar o quarto 66 seria ainda mais difícil. Suas botas deixavam marcas molhadas enquanto ela avançava pelo novo corredor. Ele não parecia tão bonito quanto os anteriores. O pinho polido havia desaparecido, substituído por concreto e madeira escura e opaca.
Tubulações de bronze percorriam as paredes, levando cada vez mais fundo para dentro do coração quase completamente escuro dos Solomons. Vamos, precisamos ir antes que alguma outra coisa aconteça. Não podemos ficar aqui. A respiração do detetive ecoava atrás dela. Aos poucos, tornava-se mais regular e superficial a cada inspiração. No começo, ela não tinha certeza se ele a seguiria. Mas, depois de algum tempo, o som molhado dos passos dele se juntou ao dela. Você está levando isso bem demais, Comentou ele secamente, ainda ligeiramente sem fôlego. considerando que esse maldito hotel acabou de tentar nos matar diretamente. Eu esperaria que você estivesse mais chocada. Ela deu de ombros. Você viu o que um hotel pode fazer. Se ele consegue mudar sua forma desse jeito, quem sabe do que mais é capaz agora? O que ele pode fazer agora? Amos fez uma pausa. Você acha que ele está fazendo tudo isso conscientemente? Que sabe o que está acontecendo? Que sabe o que estamos tentando fazer? Ela podia sentir os pensamentos de Amos girando na maneira como ele falava. Levantou as mãos de maneira apaziguadora para tentar explicar. Mas o detetive já havia parado de andar. Seus olhos estavam arregalados, fixos à frente. E se nós estivermos machucando o hotel ao andar por ele? E se for por isso que isso está acontecendo conosco? O hotel não é consciente, Amos. Não, cerrou os dentes para impedir que seu suspiro derrotado fosse muito audível. Não é possível. Os olhos de Amos disseram mais do que 1000 palavras. Ele não compartilhava da mesma certeza sobre Solomons. E o que você pretende fazer a respeito? Perguntou ela furiosamente. Você não vai tentar me ajudar a impedir isso? Você está com pena de um pobre hotel vivo? Você consegue perceber o quão estúpido isso é? Seu próprio desabafo a surpreendeu. Anos sendo menosprezada por praticamente todos os outros elementos da polícia haviam garantido que sua pele fosse grossa como ferro. Parece que até ela tinha um limite. O detetive permaneceu em silêncio. A mesma expressão cética continuava em seu rosto, como se ela não tivesse dito absolutamente nada. Finalmente, depois de segundos que começaram a parecer uma eternidade, ele colocou as mãos nos quadris e passou por ela com o rosto sombrio. Não voltou a tocar no assunto, mas ela conseguia perceber que a ideia de estar dentro de algo tão estranho e possivelmente vivo não abandonaria. A busca pelo quarto número 66 continuou, sempre atentos à possibilidade de os Solomons mudar diante de seus olhos. Os números nas paredes estavam desgastados e difíceis de ler, tornando a busca ainda mais complicada. Ela não sabia quanto tempo havia passado. Perder a noção do tempo em algum ponto do caminho começava a incomodá-la o quanto haviam avançado tão pouco e conseguia perceber que algo semelhante estava acontecendo com o detetive. Fosse por curiosidade ou frustração, ela sentia que ambos haviam chegado ao limite. Então começou a abrir portas, cautelosamente no início. Empurrava cada uma centímetro por centímetro até conseguir espiar pelo vão, temendo aquilo que poderia encontrar. Algumas levavam a outros corredores, algumas eram suítes reais, outras davam para escadarias, elevadores ou qualquer um dos muitos pequenos ambientes que um hotel normalmente poderia ter. Naturalmente, ao encontrar apenas coisas mundanas, sua cautela começou a desaparecer. Em algum momento, Amos também começou a seguir sua iniciativa. Ele procurava não apenas o quarto 66 no corredor à frente, mas também os muitos mundos escondidos atrás das portas alinhadas nas paredes. Isso a deixava um pouco mais tranquila. Pelo menos, aumentava as chances de encontrarem a cena do crime, considerando que os Solomons mudava de forma aparentemente à vontade. Mas quanto mais procuravam, mais inquieta ela ficava. Os corredores que já haviam vistos eram inacreditavelmente longos. Mas, atrás de cada vez mais portas, os corredores assumiam curvas e formas que nenhum arquiteto humano poderia construir. Da mesma maneira, os quartos começaram a se misturar. Túneis de manutenção cheios de camas luxuosas, salas de caldeiras com pinturas a óleo, suítes com janelas que davam para outros quartos, escadarias com corrimãos de cabeça para baixo. Era como se alguém tivesse tentando se lembrar do que compõe um hotel, mas sua memória estivesse falhando. Quartos, canos, corredores, janelas. Eles viam centenas, milhares, em variações sobrenaturais que nenhum ser humano deveria jamais contemplar. Ela praticamente havia desistido de encontrar o quarto 66. Por isso, quando finalmente encontrou uma pista daquele lugar crucial, mal conseguiu acreditar no que estava vendo. Atrás de uma das portas, ela havia perdido a conta de quantas já havia aberto. Havia outro corredor. Este estava virado 90 graus.
Aparentemente se estendia infinitamente até os céus e até as profundezas da terra. Ela teria fechado a porta e seguido em frente, mas no último instante algo chamou sua atenção. Do lado oposto, o número do quarto estava virado de lado, e ali estava a porta da cena do crime. 66. Amos! Gritou ela pelo corredor. Amos, eu encontrei. Os passos do detetive ecoaram contra o chão enquanto ele corria até ela. Parou logo atrás, olhando por cima do ombro dela para o destino. Meu Deus, Murmurou, passando uma mão pelos cabelos. como vamos atravessar? Ele inclinou a cabeça para frente e olhou para o abismo. Rapidamente desviou os olhos para voltar e encarar a porta. Não olhou novamente para baixo. Como atravessariam? Saltando, obviamente, a menos que encontrasse uma escada, mas primeiro precisavam abrir a porta. Os olhos dela percorreram o ambiente em busca de alguma ferramenta que pudesse ajudá-los. Algum tipo de gancho ou bastão. Não demorou para encontrar uma solução. As tubulações de latão que percorriam as paredes imediatamente chamaram sua atenção. Ela estendeu os 2 braços e puxou cuidadosamente o tubo. Sentiu girar lentamente, onde as peças individuais estavam rosqueadas umas nas outras. Taylor aumentou a força. Ouviu o metal ranger enquanto as peças se esfregavam umas contra as outras. Ela não conseguiu fazê-lo se mover. Amos, preciso de ajuda. Ele chegou logo atrás dela. Os 2 se posicionaram em uma das extremidades do tubo solto. Ambos envolveram o metal frio com as mãos e se prepararam para puxar com toda a força. Amos fez a contagem regressiva. 1, 2, 3. Com um rangido ensurdecedor, o cano começou a se mover na direção deles. Primeiro lentamente, mas então veio um guincho agudo. Toda a resistência desapareceu. Ela quase caiu de costas devido à rapidez do movimento. Depois de mais algumas voltas, agora facilmente feitas apenas com os dedos, o tubo foi completamente removido. Uma água marrom e repugnante começou a escorrer do restante da tubulação, tornando o chão de uma cor negra e pútrida. Seguiu-se um breve silêncio, uma pequena pausa diante de tudo o que havia acontecido e de tudo o que ainda precisavam fazer, até que um novo som começou a preencher seus ouvidos. Uma pressão crescente, um assobio baixo transformando-se em um zumbido alto. Água correndo. Os olhos dela encontraram os de Amos. A expressão dele dizia que havia entendido também. Outra onda estava vindo pelos tubos. Sem dizer uma palavra, Amos assumiu a liderança e voltou para a porta aberta que levava ao corredor de lado. Com o cano na mão, estendeu o braço em direção à maçaneta. Seu braço nem sequer conseguia atravessar metade do abismo. Merda! Ele se jogou de barriga no chão, tentando aumentar seu alcance. Nervosa, ela virou a cabeça para verificar os canos. Todos os pelos de seu corpo se arrepiaram de medo quando viu a água jorrando pelo corredor com força suficiente para derrubar uma pessoa adulta. Amos! Gritou ela em pânico. A água já começava a se acumular ao redor de seus pés. O detetive continuava tentando pressionar a maçaneta. Talvez estivesse apenas alguns centímetros distante. Conforme a poça começou a alcançar os pés dele e eles não estavam nem um pouco mais próximos de entrar no quarto 66, ela quis dar a Amos o último impulso necessário para tirá-los dali. Caiu de joelhos e segurou o cinto e a calça dele com toda a força. Ele olhou para trás com uma expressão questionadora, mas eles não tinham tempo para aquilo. Continue, eu vou segurar você. Instantaneamente, a atenção do detetive voltou para a porta. A água começou a molhar suas roupas, infiltrando-se na calça dela e na camisa de Amos. Ela observava impotente enquanto ele tentava alcançar a maçaneta, avançando apenas alguns centímetros cada vez que errava. Ele estava pendurado sobre o abismo a partir do peito quando, finalmente, o cano conseguiu alcançar a porta do quarto 66. Ela ouviu o som de metal raspando contra metal. Uma vez, 2 vezes. Mesmo por cima do barulho da água, das batidas de seu próprio coração e dos palavrões murmurados por Amos, até que, finalmente, o tubo se encaixou perfeitamente na maçaneta e a porta se abriu. Sim! Amos gritou de alegria quando a porta se abriu para frente. Ele jogou o cabo no abismo sem pensar 2 vezes. Levantou-se de um salto e não perdeu um segundo antes de tentar atravessar o vão, enquanto a corrente ainda não estava forte demais para impedi-lo ficar de pé. O detetive pareceu duvidar de si mesmo por um instante. Deu um passo para frente, depois, imediatamente, 2 para trás. Ainda assim, aquilo não o abalou. Um momento depois, ele correu, saltou, atravessou o abismo e voou em direção à porta aberta. Para ela,
Era quase como se o tempo tivesse desacelerado. Seu coração martelava dentro do peito, batendo contra as costelas com a mesma força com que Amos atingiu a porta. Ele conseguiu se agarrar por pouco, encontrou apoio e conseguiu se puxar para cima. Ele havia conseguido. Agora era a vez dela. Primeiro tirou o casaco. Ele já estava completamente encharcado. Depois deu vários passos para trás, preparando-se para o salto. A água já cobria quase completamente suas botas, mas alguns centímetros e correr começaria a se tornar impossível. Agora ou nunca. Seus olhos se fixaram na porta. Forçou-se a ignorar o abismo sem fundo que precisaria atravessar. Se Amos conseguira, ela também conseguiria. Uma respiração profunda, o coração batendo, a água correndo atrás dela. Então, ela correu. 3 vezes suas botas tocaram o chão antes que ela saltasse. Ela atravessou o abismo com uma oração silenciosa nos lábios. A escuridão a chamava lá embaixo, mas ela não escutou. Atravessou o vão e chegou ao outro lado com a parte superior do corpo quase totalmente dentro da porta. Empurrou-se para cima, girou as pernas sobre a borda e finalmente ficou de pé no quarto 66, completamente encharcada. Ela respirou pesadamente, apoiando as mãos nos joelhos para controlar a adrenalina. Inspirou, respirou, inspirou, respirou. Aos poucos, as batidas violentas em seu peito começaram a diminuir. A cada segundo, ela se sentia mais capaz de finalmente levantar os olhos. Amos já estava no meio do quarto. Uma das mãos repousava sobre o quadril, revelando novamente sua arma. A outra cobria o rosto nervosamente. Ele estava de costas para ela. Seu olhar estava fixo na parede do fundo do hotel. Devagar, sua cabeça virou para trás. Seus olhos estavam arregalados, grandes o suficientes para parecer quase cômicos. Mas sua expressão, ainda parcialmente escondida pela mão cobrindo sua boca, não tinha absolutamente nada de engraçado. Todas as suas feições estavam tomadas por uma emoção inconfundível: desespero. Foi então que ela viu. Mesmo que aquela pudesse ser a porta do quarto 66, aquele não era o local da cena do crime. Não havia corpo, não havia selo. Era apenas um quarto normal. Não. Murmurou ela, balançando violentamente a cabeça. Os quartos haviam mudado. É claro que haviam. Assim como os corredores e as portas, todas as suítes também estavam mudando. E isso significava... Não conseguimos encontrar. Admitiu ela, derrotada. Se tudo está mudando... Nosso quarto pode estar atrás de qualquer porta. Tudo isso foi inútil. Ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos com tanta força que ela conseguia ver seus braços tremendo. Eles passaram o que pareceu uma eternidade em um silêncio desconfortável. Apenas suas respirações trêmulas e os gemidos sobrenaturais dos movimentos dos Solomons, muito distantes, preenchiam o ambiente. Sua única esperança de talvez impedir aquela corrupção incompreensível havia sido destruída diante deles. Agora estavam destinados a procurar para sempre por um destino que continuava mudando, ou morrer miseravelmente escondidos dentro da barriga da criatura. Ela não sabia quanto tempo passaram naquele que deveria ser o quarto 66, sentados um diante do outro no chão, olhando para o nada, a desesperança se instalando profundamente em seus ossos. Amos inclinou a cabeça para trás. Um som oco ecoou quando ela bateu contra a parede. Ele suspirou. Suas palmas deslizaram pelo chão até que de repente suas mãos se fecharam em punhos. Foda-se. Ele saltou para os pés com uma determinação perturbadora no rosto. Amos? Perguntou ela, sem saber o que havia tomado conta do detetive tão repentinamente. O policial ignorou a pergunta. Procurava alguma coisa no apartamento. Algo que somente ele sabia o que era. Confiante, caminhou até um troféu decorando a parede. A cabeça de um cervo abatido. Sem pensar muito, estendeu a mão até um de seus chifres e o quebrou com um simples movimento do pulso. Amos, repetiu ela, ainda mais confusa do que antes. Será que o detetive finalmente havia enlouquecido? Ela entenderia, de verdade. Afinal, os dois acabariam enlouquecendo mais cedo ou mais tarde. Com o chifre na mão, Amos voltou até ela. Parou apenas para chutar uma mesa e suas cadeiras para o lado, criando um grande espaço livre no centro do quarto. Parado diante dela, levantou a barra da alça. Então, com uma intensidade assustadora, cravou uma das pontas afiadas do chifre na própria canela. Puxou-a para baixo em direção ao tornozelo. Uma ferida se abriu. Sangue imediatamente escorreu até seus sapatos e depois para o chão. Isso... Começou ele, respirando pesadamente enquanto seus olhos se levantavam novamente para encontrar os dela. Isso é
como vamos acabar com isso? Ele apontou para o espaço que havia acabado de limpar. Você disse que a cena do crime era um selo que foi quebrado. Fez uma pausa, umedeceu os lábios nervosamente. E se nós o separássemos? Você disse que era uma separação. E se fizéssemos uma com reforço, multiplicação, adição? Seus olhos brilhavam, a fronteira entre medo e a loucura estava evidente neles. Ela se ajoelhou para responder. Amos, não é tão simples. Nós não... Isso importa, interrompeu ele. Isso importa se vamos morrer aqui de qualquer maneira. Podemos muito bem tentar. Suas mãos tremiam. Ela não sabia dizer se era por medo ou frustração. Pelo modo como seus lábios tremiam enquanto ele a encarava, era óbvio que aquilo nascia de uma necessidade desesperada de não morrer de joelhos. Amos, começou ela, tentando fazê-lo desistir, esperando sufocar aquelas ideias infantis de salvar o dia no último momento. Eles iriam morrer ali. Ela tinha certeza. O detetive deveria começar a aceitar isso também, mas ele a interrompeu novamente. Se você quer apodrecer aqui, fique à vontade para passar seus últimos momentos implorando por misericórdia. Eu não quero morrer por causa dessa maldição. Seus punhos cerrados bateram contra as próprias coxas, uma explosão emocional completamente indigna de um profissional treinado, mais parecida com uma criança tendo um ataque de raiva do que com um policial. Seu rosto se contorceu em uma expressão ainda mais dolorosa quando continuou. Sua voz, agora quase um sussurro. Se pra você tanto faz, então morra quando quiser. O mínimo que você poderia fazer é tentar me ajudar a não morrer. Ela não conseguia olhar nos olhos dele enquanto ele dizia aquilo. A dor, o medo, o sofrimento, tudo era demais para suportar. Talvez fosse porque aquelas palavras ressoavam dentro dela. Talvez porque ela enxergasse lógica naquilo. Ela suspirou e lentamente se levantou. Um sorriso tenso apareceu em seu rosto. Ela não sabia se aquilo vinha de ter aceitado seu destino ou de tentar apaziguar o detetive. Tudo bem, murmurou. Estendeu a mão para pegar o chifre ensanguentado, fez o mesmo que Amos. Usou uma das pontas afiadas contra a própria carne para retirar sangue. A sensação quente do sangue escorrendo pela perna conseguiu lembrá-la de que ainda estava viva. Ainda. Juntos, eles recriaram o selo com o próprio sangue. Não demorou. Eram formas entrelaçadas, como se estivessem gravadas em suas mentes. Em vez de escorpião, ela o cercou com gêmeos, o símbolo da fixação, esperando que, se fosse possível, aquilo fortalecesse novamente o selo. De pé sobre o símbolo profano terminado, sua visão começou a se estreitar. Sua visão periférica desapareceu. Uma névoa cinzenta dominava seus olhos. A exaustão causada pela busca e pela perda de sangue finalmente começava a alcançá-la. Ela não se importava. Para a próxima parte, não se importaria de não estar completamente consciente. Amos ainda não parecia ter chegado ao mesmo estado. Ele observava ansiosamente o chão no sangue, com um sorriso largo no rosto. Cuidadosamente, ela entrou no centro do selo. Os olhos do detetive lentamente subiram até ela. Nada aconteceu. O selo parecia incompleto. Sua expressão voltou ao desespero absoluto. Taylor, Ele começou a avançar, dando apenas um passo. A exaustão também estava claramente começando a alcançá-lo. Felizmente, porque, caso contrário, a próxima parte do plano dela provavelmente nunca funcionaria. Com o passo dele, Amos entrou ao seu alcance de seus braços. Ela saltou sobre ele. Uma das mãos acertou diretamente o peito do detetive. A outra foi em direção ao revólver preso ao seu cinto. Tão rapidamente quanto havia alcançado, ela o empurrou. Amos caiu no chão e sua arma agora estava na mão dela. O ferro frio da arma passou pelos dentes dela, deixando gosto de sangue em sua língua antes mesmo que disparasse. Ela puxou o cão. O som preencheu o quarto silencioso como um raio. Taylor! Gritou Amos, levantando-se desesperadamente para tentar impedi-la. Mas ela já havia feito as pazes com sua decisão. Aquilo não seria resolvido apenas com desenho. Não. Aquilo precisava se tornar um contrato, e esse tipo de contrato exigia um sacrifício. Ela encarou o detetive e murmurou de maneira quase incompreensível, com o aço ainda entre os dentes. Pelo menos eles vão acreditar em você. Taylor não chegou a ouvir o disparo que a matou.